Boa noite. Prazo para o protocolo de emendas impositivas à Lei Orçamentária Anual encerra amanhã. Uma tarefa dos servidores do quadro para não só receberem as emendas, como lerem as emendas, verificarem o teor das emendas, encaminharem o parecer da Procuradoria sobre as emendas. Creatio PF oferece Pilates online para quem tem mais de 50 anos. Através da página no Facebook, Creatio PF, aulas ao vivo que vocês podem estar fazendo em suas casas. E no segundo bloco você vai conhecer o projeto Elas em Nós. A ideia é resgatar figuras femininas da história para comparar com os papéis que a mulher desempenha ao longo da vida. Que desafios elas tinham, como é que elas lidavam com isso. E estudando a gente percebeu que existem alguns desafios que são desafios universais, né? Não interessa se eu estou lá antes de Cristo ou se eu estou agora no século 21. A Câmara Municipal realizou ontem mais uma sessão plenária para dar andamento aos projetos que tramitam na casa. Na oportunidade, foram encaminhadas 19 proposições, entre elas, uma indicação e 18 pedidos de providências. A maioria contempla iluminação, canalização e asfalto. Mas durante o seu pronunciamento, o presidente Saul Spinelli reforçou o protocolo das emendas impositivas à Lei Orçamentária Anual, já que o prazo encerra amanhã. Ele também chamou a atenção para uma audiência pública marcada para a próxima semana. Uma tarefa dos servidores do quadro para não só receberem as emendas, como lerem as emendas, verificarem o teor das emendas, encaminharem o parecer da Procuradoria sobre as emendas e também sobre o orçamento. E além das emendas impositivas, nós temos o prazo de emendas dentro do orçamento. Então, o orçamento, a previsão de calendário de votação do orçamento 2021 é para 16 de novembro. As pessoas podem me perguntar, depois da eleição? Sim, o calendário da aprovação, discussão e encaminhamento do orçamento, ele está aquém da questão eleitoral. Mas os prazos de emendas, tanto impositivas como outras emendas no orçamento, elas têm prazo e se não for cumprido o prazo, nós não podemos prorrogar o prazo, mesmo como mesa diretora. O outro assunto é a nossa audiência pública, dia 4 de novembro, às 18 horas. É importante a participação de quórum dos senhores vereadores, porque nesta audiência pública estará sendo discutido projeto de lei que mexe, que altera o plano diretor. Este ano, se nós não tivéssemos a pandemia, seria o ano de discussão e mudança do plano diretor, porque era essa a previsão. Mas nós, infelizmente, não avançamos com essa pauta em função de que as mudanças, alterações, discussões do plano diretor deveriam estar em discussão. E como elas não estão em discussão, em função da pandemia, as mudanças do plano diretor na Câmara não foi permitido, então, audiência pública aberta. Agora sim, agora nós vamos fazer essa no dia 4. O plano diretor avançou em grande parte com audiências públicas feitas pelo município, que foi feito em vilas, em bairros, em empresas, mas não chegou o plano diretor para as mudanças para serem votadas pela Câmara. Então, avançou uma parte, Rufa, cumpriu uma parte das tarefas, as discussões, as sugestões, mas no Parlamento nós não conseguimos avançar com a pauta do plano diretor em 2021. Mas existem alguns projetos protocolados dessa natureza. Eles serão discutidos no dia 4 em audiência pública, às 18 horas. E o Jornal da Câmara apresenta agora uma das indicações que estão tramitando no Parlamento Municipal.
No documento, o vereador Evandro Meirelles sugere que o Poder Executivo analise a possibilidade de realizar melhorias no trevo da RS 324, no acesso à rua Alda Ramírez. Nós somos um vereador que sempre estamos peregrinando pela nossa cidade, conversando com os moradores, visitando os bairros. E desta feita, nós fomos visitar o bairro Morada do Sol, Nenegrefe, Dona Júlia, e ali na beira da 324 está também acontecendo um loteamento novo, né? E o grande fluxo de veículos pela RS, o acesso às empresas que tem naquele local, eles estão tendo muita dificuldade e está ficando muito perigoso para quem transita, para os pedestres, para os motoristas, porque eles não estão tendo um acesso que acesse o bairro Dona Júlia. Então, nós fizemos essa indicação para quê? Para que melhore a sinalização de trânsito, para que melhore o fluxo dos veículos da RS 34 para que acesse a nossa cidade. Então, estamos fazendo a indicação aí desse trevo para dar maior segurança às pessoas que transitam ali por aquele local. Com o passar dos anos, é comum que haja a diminuição do equilíbrio, da tonicidade dos músculos e da resistência. Tudo isso, aliado ao sedentarismo, pode gerar dor, inchaço e dificuldade de locomoção, por exemplo. E o maior desafio com a chegada da terceira idade é recebê-la em plena saúde mental e física. Pensando nisso, o CREAT está oferecendo uma oficina de Pilates solo. Veja os detalhes com o coordenador e a instrutora. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre como as aulas estão acontecendo, quem pode estar participando e alguns dos benefícios que tem trazido à sua saúde. Bem, como vocês sabem, neste momento de pandemia precisamos nos reinventar, nos adaptar a essa nova realidade. E as nossas aulas do CREAT estão acontecendo de forma online através da página no Facebook, CREAT UPF, aulas ao vivo que vocês podem estar fazendo em suas casas. E também disponibilizamos videoaulas através do canal do YouTube, aonde vocês também podem estar fazendo em suas casas. Quem pode participar das oficinas do CREAT? Bem, pessoas a partir de 50 anos podem estar fazendo as aulas em suas casas, podem estar se matriculando conosco através do contato 984 32 7166. Hoje disponibilizamos 10 oficinas que vocês podem estar fazendo em suas casas, aulas de alongamento, aulas para memória, dança, ginástica postural, ginástica funcional, aulas de meditação, pilates e yoga. E o CREAT convida, onde sempre trazemos um convidado para estar falando sobre determinado assunto direcionado ao idoso. Bem, fica o convite a vocês. Os benefícios são inúmeros, principalmente atividades que envolvem o alongamento, pois, segundo especialistas, o alongamento para idosos é indispensável. Retarda o envelhecimento, ajuda nas capacidades motoras como flexibilidade, equilíbrio, coordenação motora, força, fatores que têm uma perda significativa com o decorrer da idade. Fica o convite a você que tem 50 anos ou mais a vir para o CREAT, fazer atividades em casa, cuidando da sua saúde, cuidando do seu bem-estar e da sua qualidade de vida. Com esta pandemia, tivemos que nos adaptarmos para continuarmos contribuindo na qualidade de vida dos nossos alunos. Trouxemos então as nossas oficinas para dentro, para o conforto da nossa casa. Com isso, tivemos que montar um cantinho na nossa casa que tinha uma boa iluminação, um bom som, uma boa visibilidade dos exercícios propostos e que fosse confortável para nós passarmos as aulas. Além desse cantinho para nos exercitarmos, tivemos que pensar em acessórios que nós e nossos alunos temos em casa
para facilitar ou dificultar as nossas aulas, além de torná-las mais dinâmicas. Tudo isso foi pensado, foi planejado sobre a importância da prática da atividade física tem para o nosso corpo e o quanto é importante nesse período que estamos vivendo. Este modelo de aula pode ser visualizado também no canal do CREAT no YouTube. E no próximo bloco você vai conhecer um pouco do projeto Elas em Nós, que está resgatando figuras femininas da história para comparar com os papéis que as mulheres desempenham ao longo da vida. Nós já voltamos. As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas. Não deixe para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção, se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Você tem alguma dúvida sobre as eleições municipais 2020? Então já aponta a câmera do seu celular para este QR Code ou anota aí o número que aparece ali embaixo. Tem até dicas para os mesários. Você pergunta e a Justiça Eleitoral responde. Foi lançado neste mês o projeto Elas em Nós, onde serão resgatadas várias figuras femininas da história para comparar com os papéis que as mulheres desempenham ao longo da vida e a busca da realização em cada um deles. Tudo isso foi idealizado por duas irmãs. A gente é mãe, a gente é esposa, a gente tem carreiras definidas, a gente gosta de um monte de coisa e a gente sempre conversou muito sobre como a gente, enquanto mulher, transita por todos esses papéis e como isso pode ser uma coisa estressante, difícil, carregada de cobranças, não é? Ou uma jornada maravilhosa de autoconhecimento, de descoberta da vida, de enriquecimento, de expansão. E quando a gente pensava como é que a gente poderia se inspirar e inspirar outras mulheres também no exercício dessas diferentes funções que elas assumem, a gente teve inspiração de recorrer à história da humanidade e buscar em figuras femininas que foram marcantes na história e de poder aprender com elas, de fato, como é que elas administravam esses papéis também, né? Que desafios elas tinham, como é que elas lidavam com isso. E estudando, a gente percebeu que existem alguns desafios que são desafios universais, né? Não interessa se eu tô lá antes de Cristo ou se eu tô
Agora, no século XXI, existem grandes linhas de desafio para a mulher que permanecem sendo as mesmas. Nós vamos falar sobre essas temáticas do ponto de vista feminino, né, de uma perspectiva feminina, buscando aprender, trazer as ferramentas que podem nos ensinar a lidar com todos esses desafios e talvez vai nos enriquecer e a viver melhor todas essas questões que nos são trazidas por essas mulheres fantásticas que nós conhecemos através da história. Entendemos que todas essas mulheres habitam o nosso interior e que a gente precisa oportunizar para que elas possam despertar e nos auxiliar na caminhada da nossa vida. Então é um convite para aprender com pessoas que marcaram a nossa história e que não estão dividindo o mesmo tempo e o mesmo espaço conosco, mas que nos deixaram, sem dúvida nenhuma, um legado enorme sobre como viver a essência do feminino. E o primeiro vídeo é um convite para refletir por que uma rainha tão poderosa teve a sua história reduzida a uma posição meramente relacionada à aparência física. Luciane e Márcia comentam a relação entre a sensualidade e a liderança, partindo do mito criado em torno da personagem Cleópatra. Existem vários estudos que mostram que há percepções diferentes em relação a homens ou mulheres que buscam ou que têm posições de poder e liderança. Com muito mais frequência, os homens são avaliados como atléticos, competentes ou analíticos, não é? Os homens, e as mulheres muito mais avaliadas como compassivas e organizadas. Mas o que se verifica é que com muito mais frequência as mulheres são avaliadas como incompetentes, ineptas, frívolas, fofoqueiras, emotivas. É verdade, isso é algo que acaba ficando inculcado no nosso imaginário, nas representações sociais que a gente tem, a gente nem se dá conta. Quando tu espera que alguém seja um líder, uma mulher líder, né, tu cria uma série de atributos que na realidade não vão envolver os mesmos atributos que um homem líder. Exatamente. E a gente acaba olhando com preconceito para isso. Eu imagino quanto a Cleópatra deve ter sofrido com esse tipo de preconceito no tempo dela, né, e o quanto nós ainda reproduzimos esse tipo de situação, porque a propaganda romana, na realidade, ela tem muito a ver com a difusão desse tipo de preconceito, ou seja, de dizer que uma mulher que ousou ser líder, de certa forma, então, se reduz ela à imagem de uma figura apenas sedutora e manipuladora através da questão da sensualidade de uma maneira, que eu diria assim, atribuída à segunda categoria, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é a sensualidade, né? É bem interessante isso que tu tá falando, porque me parece que o conflito com relação a Cleópatra entre Roma, digamos, a percepção romana e Cleópatra era muito mais um conflito entre, claro que tem sempre uma questão de poder, mas era muito mais um conflito entre culturas. Uhum. Na verdade, Cleópatra ela sofreu muito preconceito porque ela era estrangeira e porque ela era mulher. Uhum. Além de ser mulher, Cleópatra era grega, e os gregos eram vistos pelos romanos como frívolos, como pouco confiáveis. Havia um preconceito com relação ao Oriente, e principalmente a Alexandria. A Alexandria representava o exótico, o sensual. É interessante que a palavra luxo, e Alexandria era o berço do Vem luxo. Vem de deslocar, do latim. Então havia uma grande ligação na língua latina entre luxo e perversão, luxo e iniquidade. Exatamente. E a Alexandria representava todo aquele luxo. Cleópatra era a mulher mais rica do mundo. Exato. E uma coisa que é interessante, quando a gente contrapõe as críticas, quando tu pensa na propaganda que Otávio fez de Cleópatra e tu contrapõe as críticas, é interessante pensar em como ele se portava. Ele criticava Cleópatra por se estar manipulando homens, quando na verdade existem estudos sobre Lívia, a mulher dele. Ele casou com uma mulher que não era permitido, que ele fez uma mulher que estava grávida de outro se divorciar para casar com ele. A gente luta, isso a gente está falando de nós individualmente, mas eu, Márcia,
né? Eu luto contra essa separação. Eu quero integração da minha vida. Isso que me inspira isso na que nos Cleópatra. motivou, Eu exato. acho lindo. Eu Ela também. integrava. E não era isso. E é interessante. Mas isso que eu volto à minha pergunta. Daí a gente vê uma cantora, a gente vê uma atriz, a gente vê uma extremamente modelo. bem-sucedidas. Mas será que não tem... Ah, não, mas ela só é bem-sucedida porque ela usou, Isso. mostrou. Porque, exato. Né? Quando tu traz todas essas atuações dela como líder, invocando e evocando a questão da sensualidade, como havia também planejamento nas ações dela. Com certeza, exatamente. Porque um bom líder é um sujeito que planeja. Isso tem a ver com a faceta estrategista dela, né? Exatamente. Ela usa... mas é verdade, ela era estratégica, ela planejava, ela tinha objetivos, ela sabia onde ela queria chegar. E ela era muito inteligente, sim, porque ela usava de todos os recursos que ela podia e que ela tinha à sua disposição, porque ela sabia que ela estava lidando com quem? Com outro ser humano. E o ser humano, como eu disse antes, ele é sensual também. Né? Quando a gente vê um filme bonito, quando a gente ouve uma música bonita, quando a gente sente um cheiro, isso mexe com a gente. Com certeza. Então ela sabia disso. E a gente também não pode esquecer que ela era muito estrategista no usar essas demonstrações e no fazer essas demonstrações, porque isso também demonstrava o quanto ela tinha dinheiro para fazer isso. Claro. E ela queria dar esse recado. Sinalizar. Por quê? Porque ela sabia que Roma dependia do dinheiro dela para suas campanhas militares. Então ela também usava muito espertamente todas essas uma linguagem subliminar. Exatamente, para mostrar, olha, eu posso, se você precisar financiar uma campanha militar, eu tenho como te ajudar. Eu tenho como te ajudar. E ela dizia isso sem dizer. Sem dizer. Assista ao episódio completo de Cleópatra no canal Elas em Nós no YouTube. Uma ótima noite e até a nossa próxima edição.